Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Eu vou começar a segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Quero te mostrar uma coisa importante. Versículo 1, isso. Tu, pois, meu filho, ele estava falando com Timóteo. Timóteo foi um discípulo do apóstolo Paulo, caminhou com o apóstolo Paulo. O discípulo é aquele que se aproxima, tem aquele que é mais próximo. Por quê, pastor? Porque não tem como você aprender, não tem como você ter entendimento à distância. Tem certas coisas que você vai até conseguir entender, tem coisas que não. Tem coisas que, se você não tiver próximo, você não vai compreender, você não vai entender. Você compreende? E vou falar uma coisa para você. Você pode ser autodidata do jeito que for. Eu vou contrariar essa palavra autodidata. Por quê, pastor? Porque tem coisas que você não vai conseguir aprender sozinho nunca. A Bíblia diz que como metal afia o metal, um homem aprende com outro homem. Você precisa, tem coisas que você vai conseguir. Eu estou há mais de 30 anos com Jesus. Tem coisa que eu peguei. Tem coisas que eu compreendi. Tem coisas que o Espírito Santo fez assim, pá, abriu a minha mente, abriu meu entendimento. Mas teve coisas que foram anos e anos e anos. Eu precisei que alguém me explicasse. E quando a pessoa começou a me explicar, eu comecei a ter a compreensão, comecei a ter o entendimento. Abriu-se o entendimento. Eu precisava de um plus a mais. Tem coisas que não adianta. Você vai ter que ter, eu poderia dizer dessa maneira, um mestre. Por quê, pastor? Porque tem coisas que sozinho você não vai conseguir pegar. E Timóteo era discípulo do apóstolo Paulo. Está compreendendo, sim ou não? E ele fala assim, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Se você não tiver um relacionamento com Jesus, você não vai conseguir se fortificar. Não vai, pastor, não vai. O Senhor Jesus, ele falou algo muito sério. Ele falou, aprendei de mim, e sou manso e humilde de coração. Mas só que um pouquinho antes, ele fala sobre carregar o jugo dele. Eu tenho que pôr o jugo de Jesus sobre a minha vida. O que é o jugo? A missão. A missão que Jesus tem para mim. Por quê, pastor? Porque muitas vezes aquilo que Jesus tem para mim é difícil. Para mim. Mas eu tenho que aprender com ele. Por quê? Porque o próprio Jesus, ele nos ensinou que ele não veio para servir, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. O próprio Jesus nos ensinou que ele não fazia o que ele queria, ele fazia o que o Pai queria. Então ele era uma pessoa que ele nos orientava, olha, você quer viver com Deus? Você quer andar com Deus? Você vai ter que aprender a se contrariar. Você vai ter que aprender a falar não para a tua natureza. Você vai ter que aprender a negar a si mesmo. Por quê? Porque senão você não vai conseguir me seguir. Senão você não vai conseguir me servir. Não tem como. Você está compreendendo? Tome sobre vós. Você tem que tomar. É a tua missão, é a tua responsabilidade. Na verdade, eu vou te falar uma coisa para você. A pessoa que se entregou para Jesus realmente, ela não faz ou deixa de fazer alguma coisa porque não pode. Não. Ela não faz porque ela não quer. Ela não quer contrariar. Ela não quer entristecer, ela não quer se afastar. Você está compreendendo? Ela quer agradar. Então tem coisas que eu não faço, não é porque eu não posso. Eu posso. Eu tenho liberdade, livre-arbítrio, eu tenho liberdade para escolher o que eu quiser. Se eu escolher aqui agora, está aqui o Arthur, me dá aqui, Arthur. Aqui, ó. Isso. Está aqui o Arthur. Se eu quiser dar um soco na cabeça dele agora, eu dou, quem me impede? Agora tem uma consequência. Ele pode voar em mim, é mais forte do que eu e pode me prejudicar. Mas o que eu estou falando para você? Que eu tenho liberdade para fazer. Não tem aquilo que eu não possa fazer. Agora tem aquilo por eu ser de Jesus. Eu quero agradar Jesus. Eu quero estar com Jesus. Eu quero viver para Jesus. Então tem coisas que eu não faço porque eu não quero. Por quê? Porque eu quero estar com Jesus. Eu quero estar com Ele. Está compreendendo ou não? Eu tenho que aprender a me negar. Toma sobre vós o meu jugo e aprendei de mim.
Eu não tenho que aprender de outra pessoa. Eu tenho que aprender de Jesus. Eu posso aprender com outra pessoa, um homem, como metal a fio metal, um homem aprende com outro homem. Pastor, sim. Eu posso aprender com uma pessoa que aprendeu com Jesus. Que aprendeu com Jesus. Eu vou para essa parte aqui. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque se não for assim, não vai encontrar. Encontrarei descanso para a vossa alma. Não vai encontrar. Pastor, como um homem aprende com outro homem, como metal afia metal, um homem aprende com outro homem, isso está lá em Provérbios 27, 17. As pessoas aprendem umas com as outras. Assim como o ferro afia o próprio ferro. Então, se é com Jesus que eu tenho que aprender, como é que eu vou aprender com um outro homem? Eu vou aprender com um homem que aprendeu com Jesus. Lá no livro de Atos, capítulo 10. Vamos dar uma olhadinha? Atos, capítulo 10. Na cidade de Cesárea havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano, chamado Batalhão Italiano. Segue. Você vê que ele era romano. Ele não fazia parte do povo de Deus. Ele era um homem religioso. Já te expliquei que religioso aqui, original grego, você vai encontrar dedicado. Era uma pessoa dedicada, não é religioso no parâmetro, na visão que nós temos de religioso. Biblicamente, religioso é dedicado. Ele era dedicado a Deus. Ele era um homem religioso. Ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muito os judeus pobres e orava sempre a Deus. Ele era alguém que se dedicava ao povo de Deus, ao povo necessitado, e era um homem dedicado a Deus em oração. Está compreendendo, sim ou não? Ele era dedicado a Deus em oração. Segue. Um dia ali, pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse: Cornélio, segue. Ele ficou olhando para o anjo com muito medo e perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres, e ele não esqueceu de você. Quer chamar a atenção de Deus? Quero. Seja generoso com as pessoas necessitadas e busque ter uma vida diária de oração. Você não precisa ficar 2, 3 horas orando, mas todos os dias. Tira lá meia hora. Tira meia hora para falar com Deus, conversar com Deus. Se não tiver comunhão com Deus, se você não se aproximar, você nunca vai conhecer. Você nunca vai conseguir se fortalecer como é necessário para transpassar as barreiras, as dificuldades, para quebrar os julgos, para despedaçar os grilhões. Você nunca vai ter essa força. Você sempre vai ser aquela pessoa, apesar de pertencer a Deus. Lembra? Não precisa colocar, não. Mas lembra daquela mulher? Ela estava na sinagoga, o Senhor Jesus falou que ela era filha de Abraão, mas ela andava curvada. Há 18 anos, ela era de Deus, fazia parte do povo de Deus, não saía da sinagoga, há 18 anos vivia curvada. E o Senhor Jesus disse que ela era presa por um demônio. Jesus teve que vir libertar ela. Então você não vai ter força para quebrar os grilhões, para despedaçar as fortalezas. Você não vai ter força para mudar uma circunstância. Você não vai ter força para abrir uma porta, se você não tiver a comunhão com Jesus que é necessária. Por quê, pastor? Porque é dele que você vai adquirir, é dele que você vai absorver a força que você precisa para combater no mundo espiritual. Lembra de Timóteo? Daqui a pouco a gente volta aqui. Lembra de 2ª carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 1? Olha o conselho que Paulo dá para ele. Ó. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Há uma graça, há um favor, há um poder liberado com a comunhão, pela comunhão com a pessoa do Senhor Jesus. Seja ela na oração, seja ela na leitura bíblica. Você está compreendendo? Seja em ouvir, ou seja, eu tenho que ter comunhão com Ele. Eu tenho que me aproximar, eu tenho que me envolver com Jesus. Está compreendendo? Sim ou não? Volta em Atos. Ele ficou olhando para o anjo e com muito medo perguntou: o que é, Senhor? E o anjo respondeu: Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres, e Ele não esqueceu de você.
Vou repetir, não passa por cima do necessitado. Ah, mas já dei ontem, hoje ele tem fome também. Você só teve fome ontem? Hoje não teve? As necessidades que nós temos são diárias. Então, naquilo que eu puder auxiliar, eu devo auxiliar. E o Senhor está vendo. E vou falar mais uma coisa para você. O Senhor Deus, Ele é poderoso para te enriquecer, para você ter para você e ajudar quem Ele quer que você ajude. Ele é. Agora, por essa visão equivocada de prosperidade que nós temos, que prosperidade aos olhos de 99% das pessoas é acúmulo, que muitos não estão próximos como deveria. Porque na visão de Deus, prosperidade não é acúmulo. Na visão de Deus, prosperidade é nascente. Ele joga para você e você flui. Ele joga e você flui. Você é uma nascente, você não é um açude. E na tua visão, prosperidade é você ser um açude, acumular. Na visão dele, não. Na visão dele, você é uma nascente que distribui para onde a água é necessária. Se você aprender isso no coração, e de coração começar a praticar, você vai ver que Deus ele vai se lembrar de você, você vai chamar a atenção dele. E ser uma pessoa de oração. Oração, não uma pessoa religiosa, mas uma pessoa de comunhão com ele. Você compreende? Segue. Agora, mande alguns homens até a cidade de Jope para buscar um homem chamado Simão Pedro. Quem era Simão Pedro? Um dos pilares do Evangelho. Um dos grandes líderes do Evangelho. Caminhou com Jesus, tinha intimidade com Jesus a ponto de tentar aconselhar Jesus, mesmo que errado. Mesmo que errado. Às vezes uma pessoa vem falar com você, mesmo algo que é errado. Mas ela vem falar com você porque ela sente liberdade para falar, se sente íntima. Não é assim? Quer dizer, ele tinha intimidade com Jesus para chegar e falar com Jesus. Só que ele era alguém que ouvia Jesus. Por quê? Porque o problema de Pedro era um só. É o problema de muitas pessoas. De achar que sabe mais do que realmente sabe. Não confunde a cultura da ciência humana, o preparo da ciência humana, com o conhecimento que vem do Espírito Santo. Não confunda as coisas. O Senhor Deus ele chega a dizer que a sabedoria do homem natural é loucura aos olhos dele. Então não confunda as coisas. Às vezes você é uma pessoa muito preparada culturalmente, mas não confunda. Não confunda. Não tem nada a ver com unção, não tem nada a ver com conhecimento que vem do Espírito Santo, não tem nada a ver com aquilo que vem do alto. Então o problema de Pedro era esse. E é o problema de muita gente. Ela acha que sabe mais do que realmente sabe. Ela acha que tem mais conhecimento do que realmente tem. E o que eu aprendi na minha carreira, depois de 30 e poucos anos com Jesus, eu estou desde 1987, o que eu aprendi? Que eu não sei nada. Porque cada vez que eu acho que eu sei, e me aproximo, eu vejo que eu não sei. Por quê, pastor? Porque ele se revela. Ele abre novas portas, a luz brilha melhor, o conhecimento amplia, a capacidade amplia, tudo muda. Então, quando eu acreditava que sabia, eu não sabia. E hoje, pastor, hoje eu acredito que eu não sei. E acaba sabendo alguma coisa, porque ele se revela, ele se mostra. Você compreende o que eu estou falando, sim ou não? Então, eles foram atrás de Pedro. É aquilo que eu falei, você tem que aprender com Jesus. Mas um homem aprende com outro homem, sim. Eu aprendo com outro homem que andou com Jesus e que anda com Jesus. Eu vou aprender com alguém que não anda com Jesus, que não tem intimidade com Jesus. O Senhor Deus, quando quis abençoar Cornélio, se lembrou dele e falou, pô, em outras palavras, desculpe aqui o popular. Em outras palavras, Deus olhou e falou, poxa, eu tenho que abençoar esse cara. Deixa eu ver quem. Pedro, vai lá. Mas Pedro tinha intimidade, conhecia, andou com Jesus, viu Jesus ser crucificado, viu Jesus ressuscitar, viu Jesus ascender aos céus. Pedro estava lá, naquele grupo privilegiado, que viu Jesus fazer assim, ó, sair do chão e sumiu. E de repente um anjo do lado, varões, ele, tá olhando o quê? Do mesmo jeito que ele foi, ele vai vir. Vai aprender com quem? Com o cidadão que coloca uma meia dúzia de besteira na internet, não tem conhecimento teológico nenhum. Gosta de fazer polêmica porque ele quer clique. Ele quer ganhar um trocozinho lá do YouTube. Aí você vai aprender
com quem anda com prostituição, com mentira, com engano. Você tem que aprender. Com um homem aprende com outro homem, sim, mas com um homem que aprende, que anda com Jesus. É coisa séria, gente. Segue, 5, 6. Ele está hospedado em casa de outro Simão, um curtidor de couro, que mora à beira do mar. Quando o anjo foi embora, Cornélio imediatamente chamou os 2 empregados e um soldado que estava a seu serviço, que era um homem. Ele andava com quem era dedicado a Deus. Já diziam os antigos: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Você vai andar com mentiroso, você vai ser mentiroso. Vai andar com santo, você vai ser santo. Ser de santos, porque eu sou santo, eu tenho que andar com quem é santo. Como é que eu ando com pessoa que vive fofocando? Como é que eu ando com pessoa que vive se prostituindo? A Bíblia diz que comunhão há entre Deus e Satanás, entre o justo e o injusto. É coisa séria, gente, não é uma brincadeira. Volta lá, segunda carta a Timóteo, capítulo 1. Então tem coisas que eu não vou aprender sozinho, pastor, não vai. Tem coisas que vai, tem coisas que você enfiar a cara na Bíblia, você vai. Você vai, o Espírito Santo está vendo o teu esforço, ele está vendo a tua dedicação, ele vai te dando crescimento e você vai conseguir compreender. Mas tem coisas que não. Por mais maduro que você esteja, você vai precisar de alguém que tenha uma intimidade maior com Deus para poder te ensinar, para te orientar. Cornélio tinha uma intimidade com Deus, só que Pedro tinha uma maior. Pedro tinha uma maior. Tinha um conhecimento mais amplo. E ele pôde explicar aquilo que Cornélio não tinha condições de explicar. Porque Cornélio, apesar de buscar a Deus, dedicado a Deus, Cornélio não tinha o Espírito Santo. Porque Cornélio ainda não conhecia o Espírito Santo, ele não sabia sobre o Espírito Santo. Então Pedro teve que ir lá, para mostrar para ele que não havia mais diferença entre judeu e gentil, que por meio de Cristo os 2 povos se tornaram um. Agora não tinha mais diferença, que eles não eram mais imundos. Na verdade, nem Pedro tinha essa compreensão clara até aquele dia, para falar a verdade para você. Até 2 dias antes, ele não tinha aquela compreensão clara. E ele começou a ter essa compreensão naquela visão que ele teve, essa compreensão dele se abriu completamente quando ele viu o Todo-Poderoso derramando do Espírito Santo sobre os gentios, da mesma maneira que ele derramara sobre os judeus. Aí ele falou: realmente, agora eu vejo que Deus não faz acepção de pessoas. Está compreendendo o que eu estou falando? Então você tem que ter esse entendimento. Ó. Tu, pois, meu filho, fortalecei-vos na graça que há em Cristo. Você tem que aprender dele, você tem que se aproximar. Tem coisas que você vai aprender aqui, ó, pessoal, abrindo as Escrituras. Tem coisas que você vai aprender aqui, ó, joelho no chão. Oração não é monólogo, é diálogo. Você fala, Deus fala. Então tem coisas que você vai aprender em oração, vai te abrir. Você vai conversar, você vai falar, Deus vai falar com você e vai te abrir entendimento. E tem coisas que você vai aprender aqui, ouvindo, ó, com o homem que anda com Deus. Compreende? Agora, sim ou não? Simples assim. Repito, por mais preparado que você seja, e eu sei que eu estou aqui cheio de pessoas preparadas culturalmente, mas por mais preparado que você seja, tem coisas que você vai ter que parar para ouvir se você quiser aprender com Jesus. Aprender de Jesus. Amém? Tu, pois, meu filho, fortalecei-vos na graça que há em Jesus. Olha o versículo 2. E o que de mim, entre muitos testemunhos ouvistes, ou seja, ele estava falando para mim, ó o que ele estava falando para ele, ó. Volta, para você entender melhor, volta o versículo primeiro. Coloca na linguagem de hoje para mim. Só esse pedacinho. Você, meu filho, seja forte por meio da graça, que é nossa, por estarmos unidos com Cristo Jesus. Lembra? Então tem que estar unido, tem que estar envolvido. Há uma graça disponível, há um poder que é liberado, há um favor que é realizado. A minha vida, na minha vida, nessa comunhão que é em Cristo Jesus. Olha o versículo 2. Tome os ensinamentos que você me ouviu dar, na presença de muitas testemunhas, entregue-os aos cuidados de homens de confiança, que sejam capazes de ensinar. Ele estava falando o quê? O negócio é o seguinte: você se fortalece, essas pessoas que você estava ensinando, não entrega elas na mão de qualquer um, entrega na mão de pessoas que são capazes de ensinar. Essas pessoas merecem aprender com quem é capaz de ensinar.
E só quem é capaz de ensinar, quem é que capacita é Deus. Só é capaz de ensinar aquele que tem contato com Deus, senão não tem condições. Ele não vai ter condições. Sem revelação a igreja se corrompe. Nós somos a igreja. Eu preciso de revelação para não me corromper. Você precisa de revelação para não se corromper. Essa semana Deus me mostrou 3 coisas. Eu estava falando com uma amiga minha que quando Deus te mostra algo, é porque Ele quer te dar. Ou porque você está precisando. É a mesma coisa, você está com desejo de tomar um chá quente. Tem uma garrafa de chá sobre a mesa, só que você não viu. Então, eu sei que você está com vontade, então eu te dou um sinal. Ó. Eu te chamo a atenção para aquilo, ou seja, ali está a tua solução. E você vai lá e pega. Mas por quê? Porque é você que tem que querer. Você que tem que pegar. Você está compreendendo? Se você não quiser, não vai ter jeito. É você quem tem que desejar, você que tem que ir. A Bíblia diz, por exemplo, essa semana eu estava vendo, que o Espírito Santo, ele tem um poder maravilhoso, que, pastor, de dominar a minha vida. Eu quero que ele domine. Eu quero que ele controle. Controlar é colocar regras, pastor, é conduzir. Exato. É isso que eu quero. A condução dele é perfeita. Não tem como errar. Agora, se eu não pedir, como é que Deus vai me dar isso? Se Ele me mostrou, é porque ou eu quero ou eu estou precisando. Então não importa se eu quero ou estou precisando, eu só sei que eu vou catar isso. E vou pedir isso. Ele mostrou uma outra coisa no Salmo 51. Que nós temos que ter uma vontade firme. Davi pediu uma vontade firme. Eu tenho pedido, meu Deus, eu não quero ter vontade, eu quero ter uma vontade firme. Não é uma vontade que, sabe, hoje eu quero, amanhã eu estou desanimado. Não, eu quero ter uma vontade firme, aquela vontade que permanece. Aquela vontade de que permanece, de estar contigo, de me envolver contigo. Fome e sede de justiça. Não é aquela pessoa que anda bem com Deus um mês, uma semana, 2 meses, dali a pouco está. E aí, irmão? Não. Uma vontade firme. Quero dizer a vocês o seguinte, Gálatas 5,16. Quero dizer a vocês o seguinte. Deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Irmão, eu tenho que dirigir a tua vida. Só que é mais do que isso. Tem um versículo que fala sobre controlar mesmo. É mais do que dirigir. É controlar. Que o Espírito Santo controle. E essa vontade firme. Tem que ter 2 coisas que me chamaram muita atenção. E a terceira, só falou que foi 3, pastor. Eu até mandei uma mensagem para você hoje sobre isso. Sobre isso, ó. Olha lá, ó. Ó Deus, cria em mim um coração puro e me dá uma vontade nova e firme. Tem que pedir. Deus, eu ando meio mole, meio abatido, meio desanimado. Deus, muda isso. Me dá uma vontade firme. Cria em mim uma nova vontade. Tem que pedir. Ora, pede. Se a semana toda eu pedir. Se não pedir, como é que faz? Você não vai ter aquele que pede. Se não pedir, não recebe, gente. Mas tem aquele negócio também, né, irmão? Hoje um amigo meu entrou no meu escritório e sentiu um cheiro, uma gelatina, ficou meio tímido, não falou nada. Aí, a hora que eu saí, chegou para minha amiga e falou, o que é que o pastor está comendo aí que está cheiroso demais, sei o quê? Tem ainda aí? Ela falou, tem, pega na geladeira dele ali. Aí ele abriu e pegou. Não vou falar que é o Lucas, não. Opa! Irmão, mas se não pede, vai ficar com vontade boba, se tem para todo mundo. Deus tem bênção para todo mundo. Você fica com timidez, você não recebe. Quem não pede, não recebe. E aprenda a pedir também, porque tem gente que pede, mas pede errado, acaba não tendo. Então pede a direção do Espírito Santo para pedir, mas tem que pedir. Uma outra coisa foi que eu falei, eu até mandei a mensagenzinha para você hoje, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 32, ficou pesado no meu coração. Vivam de tal maneira que não prejudiquem os judeus. Judeu é símbolo de povo de Deus. Você tem que tomar cuidado para não prejudicar o teu irmão. Às vezes uma palavra que você fala prejudica o teu irmão. Traz tristeza para o coração do teu irmão. Uma vez quase que eu abandonei, eu estava no começo, quase que eu abandonei a igreja, quase que eu abandonei Jesus,
Por quê? Porque alguém veio e falou para mim que eu não podia expulsar demônio, porque eu não tinha o Espírito Santo. Como é que aquela pessoa podia falar aquilo para mim? Ele não sabia da minha vida com Deus, mas aquilo me entristeceu. E eu me lembro que eu saí dali revoltado. Eu falei, quer saber? Posso falar o que eu falei? Não vai ser agressivo ao teu ouvido, não? Mas vou falar assim mesmo. Sabe o que foi que eu falei? Eu falei, não quero saber de porcaria de igreja nenhuma, eu vou embora. E fui embora. E só voltei por causa da minha tia. Deus usou minha tia. Minha tia era uma negona grandona. E passou, então foi sexta, domingo eu não fui na igreja. Quarta eu não fui na igreja. Sexta-feira ela falou, pastor, fazer uma vigília hoje, você vai. Falei, eu não vou não. Ela, você vai. Falei, eu não vou não. Ela virou, você vai. Eu falei, eu vou. Se eu não fosse, eu ia apanhar. E ela batia mesmo. Se eu não fosse, eu ia apanhar. E eu fui. E glória a Deus que eu fui. Porque naquele dia, foi a primeira vez que o Espírito Santo falou comigo de um jeito assim, que parecia que era só comigo. O Espírito Santo me falou, através do homem de Deus, não se alegre, porque você pode expulsar demônio. Em outras palavras, ele estava falando para mim, você pode expulsar demônio sim, você pode. Aí ele me disse, se alegre. Esse é motivo de alegria. Qualquer um pode expulsar demônio. Agora, isso que eu vou te falar não é para qualquer um. O teu nome está escrito no livro da vida. Nunca mais me esqueci disso. E glória a Deus, aquele dia eu pedi perdão a Deus por não ter vindo na igreja naquela semana, porque a intenção não era só não ir naquela semana, a intenção era não ir mais. Eu pedi perdão a Deus e abracei Jesus, agarrei ele, e se Jesus quiser me jogar fora, só que eu não tenho jeito, porque senão eu vou ficar agarrado nele o resto da minha vida. Não largo ele de jeito nenhum, só se ele não me quiser. E ele falou o que ele quer. Então, pronto, juntou a fome com a vontade de comer, acabou. Ele quer e eu quero, nunca mais largo ele. Irmão, desperta. Vivam de tal maneira que não prejudique os judeus, não prejudique. Cuidado com o teu comportamento. Você pode prejudicar o teu filho, você pode prejudicar a tua mãe, você pode prejudicar o teu pai, você pode prejudicar o teu irmão em Cristo. Não, a tua vida não pode prejudicar ninguém. Você não pode ser pedra de tropeço para ninguém. Você tem que ser aquela pessoa que coopera com a vida de todo mundo que está à tua volta. Você está entendendo, sim ou não? Vivam de maneira que não prejudique os judeus e nem os não-judeus. Os não-judeus é símbolo de pessoas do mundo. Não tenham um comportamento que escandalize a pessoa do mundo. Você diz que é de Jesus e a pessoa do mundo vê você mentindo. Mas ele não é crente? Você diz que é de Jesus, a pessoa do mundo vê você fazendo negociata. Sempre vai ter alguém que vai falar, mas ele não é crente? Aí vem, mais ou menos. Não. Você tem que ser testemunha de Jesus Cristo para a pessoa do mundo. Ela tem que olhar e falar, pode falar o que quiser, mas aquele cara é de Deus, ele é de Deus, viu? Você tem que ser testemunha para a pessoa do mundo. E mais, e nem a igreja de Deus. Quem não faz, pode prejudicar a igreja de Deus. Quantas pessoas você trouxe para Jesus? Cadê? O que você está fazendo? Omissão é pecado de morte. Aquele que sabe fazer algo e não faz, comete pecado. Você está prejudicando a igreja de Cristo. Você não pode prejudicar a igreja de Cristo. Eu não posso prejudicar a igreja de Cristo. É coisa séria, gente. Quantos escândalos que acabam prejudicando a igreja de Cristo? Não posso. Como é que eu posso agora? Eu sou pastor, sou adúltero. Como é que é isso? Sou ladrão, sou mentiroso. Como é que é isso? Vou prejudicar a igreja de Cristo. Você que diz que Jesus é um obreiro, as pessoas conhecem sua vida lá fora, uma vida completamente fora da vontade de Deus. Você está prejudicando a igreja de Cristo. Não podemos. Então, são coisas que, revelações, entendimentos, são necessárias para nós. Amém? Que o Espírito de Deus, agora sim, Gálatas 5:25, que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa. O Senhor que me deu a vida, controla a minha vida. Pede para Ele. Foi o Senhor que me deu a vida. Não havia vida em mim antes do Senhor entrar. Controla a minha vida. Ela não é mais minha, ela é tua. Ora, pede para Ele controlar. Você não vai viver mais em pecado. Eu não estou falando que você não vai dar uns tropeços, porque a gente falha.
A Bíblia diz que não há homem sobre a terra que não cometa falha. Mas cometer falha é uma coisa, viver em pecado é outra completamente. Você não vai suportar. O pecado fede, incomoda, você não vai. Irmão, quando uma pessoa, se você vive com Deus mesmo, quando uma pessoa que está em pecado chega perto de você, você sente cheiro. Você sente o cheiro, você sente o desconforto. O mau cheiro não produz desconforto? Você sente o odor do pecado, se percebe. Você não vai aceitar. Por quê? Porque a tua vida agora é controlada pelo Espírito Santo. Mas você tem que pedir. Está compreendendo, sim ou não? Tudo isso cabe no conselho que Deus deu a Timóteo em 2:1. Cabe no conselho que Deus deu a Timóteo em 2:1. E você, meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa, por estarmos unidos, é nossa. Com Cristo Jesus, unidos à palavra. Jesus é a palavra de Deus. O verbo se fez carne. Jesus é a palavra de Deus, é o verbo. Você tem que estar unido ao verbo. Amém? Irmão, que Deus fale mais no seu coração. Que Deus fale mais no seu coração. Não se embarace com essa vida. Quer ver? Versículo 3, 2:3. Como fiel soldado de Cristo Jesus, tome parte no meu sofrimento. Sério. Pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante. E por isso, não se envolve em negócios civis dessa vida. Oh, irmão, não se envolve com o mundo natural, com as coisas naturais, não. Não se embaraça. Quando eu estou falando, fique preso. Não se embarace, não fique preso. Se preocupe em servir ao general, o Todo-Poderoso dos céus, agradar o Todo-Poderoso, o Senhor de todas as coisas. Você está compreendendo, sim ou não? Guarda isso no seu coração. Ninguém que milita se embaraça em negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Quem foi que te chamou? Eu não te chamei. Você não me chamou. Jesus te chamou. Jesus me chamou. Então nós temos que agradar a quem? A Jesus. E se nós nos embaraçarmos com as coisas que esse mundo oferece, nós não vamos conseguir agradar. Vamos ficar com Cristo. Há uma graça poderosa sendo liberada, dispensada a nós por meio da comunhão com a pessoa do Senhor Jesus. Amém? Que Deus fale mais no seu coração. Você que está em casa, forte abraço. Deus te abençoe. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.